Advertência contra a idolatria. Que bom que caminhamos juntos até aqui. É quarta-feira, a semana praticamente já passou da metade, mas é muito agradável saber que temos buscado cada dia a instrução de Deus. Embora o assunto alimentos sacrificados aos ídolos retorne ao clímax das instruções de Paulo, ele rompe com qualquer aparente condescendência com essa prática quando ele afirma que participar dos cultos pagãos significava comunhão com demônios. Ele chega a afirmar que era uma verdadeira traição ao Deus dos céus. Ele também destaca que Deus é um Deus que exige lealdade exclusiva, a ponto de chamar Deus de um Deus ciumento, um Deus que se importa com você, um Deus que não admite traição, um Deus que exige fidelidade porque ele é fiel. Quando adverte contra a idolatria, Paulo ele dá uma ordem prática. Ele diz: fujam da idolatria. Ele não sugere apenas cautela, mas uma fuga imediata de situações que envolvam rituais idólatras. Em termos práticos e diretos, ele simplesmente proíbe a participação em banquetes realizados em templos pagãos. Alguns eram tentados pela necessidade, outros porque o comer carne era considerado uma iguaria para aquela época. Só que Paulo ele rompe com aquilo que poderia parecer algo suave, que ele abrandasse quando falasse do pecado por ignorância, no sentido da compra do alimento, mas ele rompe definitivamente com qualquer associação com aquilo que poderia desviar os cristãos dos caminhos do Senhor. Óbvio, uma coisa na visão de Paulo era, por um ato de ignorância, você comprar para alimento no mercado uma carne sacrificada aos ídolos sem o saber. Outra, totalmente contrária, era por livre e espontânea escolha entrar num templo pagão e participar dos seus cultos. Isso era inadmissível. Paulo também orienta que participar de um ritual idólatra era manter comunhão com os demônios. Expressão dura, não? Expressão severa. Eu pergunto hoje, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que os teus olhos contemplam, será que o Senhor Jesus se sente feliz, tranquilo, é um ambiente agradável para que ele possa estar ao teu lado? Paulo condenava veementemente essa associação da luz com as trevas. E haveria algum antídoto? Sim. Paulo recomenda que eles pudessem participar da ceia do Senhor. Participar daquele ritual significava manter comunhão com Cristo e com o próximo. Isso era o equivalente prático àquilo que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 40, como nos menciona o autor da lição. Queridos, qual a preocupação de Paulo em sua essência? Como vimos no estudo de ontem, ele usou a história de Israel no deserto para mostrar que a idolatria não é um pecado inofensivo. Ele inclusive citou o episódio do bezerro de ouro, apresentando que a idolatria é algo que começa no coração, mas que leva à destruição. É como se fosse uma carne podre temperada na cozinha do inimigo. Portanto, parafraseando o próprio Cristo, nós poderíamos declarar: ninguém pode servir a dois senhores. Essa era a essência do ensinamento de Paulo. Deus requer lealdade plena. E é importante observarmos que nos dias de hoje, a idolatria vai muito além de imagens, tem a ver com prioridades e com escolhas. Ela acontece quando nós colocamos qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Pergunta a você, querido amigo, de quais ídolos precisamos fugir hoje? Reflita bastante acerca disso. E relembre, todo o poder do céu está à nossa disposição para que nós possamos resistir a qualquer prova ou tentação, que hoje possamos caminhar lado a lado ao Senhor Jesus.